Ruth. Alô, como vamos? Vamos indo, vamos indo. Bem, Tá bem, tá tudo bem. menos frio, Menos frio, mas ainda tá friozinho. mas vamos ter calor agora, amanhã, depois. Mas hoje tá uma temperatura bem amena, né, Ruth? É, Eu não tô nem 20, de casacão. amena, 24 graus está aqui. Poxa, tá bom. É. Tem gente que tá até indo pra praia? Sim, e agora o final de semana vai ter 30 graus, mais de 30 graus, e lá no sul vai ter calor mesmo. Bye bye frio, Ruth. Não, não sei, diz que no domingo e na segunda-feira a temperatura vai cair de novo, Ah, é? mas cair para temperaturas normais para a época. Ah, tá. Então, não quer dizer que vai fazer frio excesso, não. Ok. Mas eu acredito que frio, como fez até agora, nós não vamos ter mais. Beleza. Isso, eu acho que a gente já pode dizer bye-bye para as Bye roupas de bye, inverno. pode pegar a roupa, pode pegar o casacão e guardar lá em cima. Deixar só o casaquinho. Só o casaquinho, que bom. Bom, Ruth, não foi uma semana fácil, né? A gente teve aí uma Não, série de atentados e terror geral, né? O que está estava acontecendo? difícil, estava difícil. Que aconteceu de excepcional? Que ataques terroristas a gente sabe que pode acontecer, né? Mas numa sequência como essa semana. Sim, dizem os entendidos e todos os comentaristas e os políticos, você não os vê na televisão quase falando sobre isso. Então, o que você vê, lê, escuta, são os entendidos no assunto, que são também, muitas vezes, militares de alto porte que estão já, como se chama, aposentados, de modo que eles podem falar. E eles têm conhecimento, né? Geralmente eles servem mais de 30 anos no serviço militar. Ninguém sabe dar uma definição para que tipo de terror que nós vimos agora, esses 3 atentados seguidos. Primeiro que todas as outras vezes ou eram organizações terroristas que anunciavam que eles é que fizeram, eles que mandaram, eles que organizaram. E dessa vez, não. Essas organizações dão parabéns, festejam, distribuem doces e balas de chocolates nas cidades palestinas, comemoram a morte dos israelenses e também a do Shaid, que é o herói. Agora, nenhum deles, esses 3, não são 3, não são 4, porque são 2 juntos, e é o de Redeira e esse sozinho de Redeira foram 2. Em Uhum. Beersheba foi um sozinho, e esse aqui Librac de 1. Librac foi um sozinho também. Quer dizer, são 4 que saíram sozinhos. Eles são o tal do lobo solitário. Embora eles apoiem alguma organização terrorista, mas eles não cometeram o ato terrorista em nome da organização. De modo que isso, pela primeira vez, assim, acontece uma coisa assim, o indivíduo, ele próprio é o responsável. Esse de Bnei Brak, logo descobriram de onde ele é de uma região próxima de Jenin, que é uma concentração grande de organizações terroristas, mas a polícia foi lá na casa da família e tudo, e encontrou, o fato é
que nesses 2 últimos dias prenderam mais de 30 suspeitos de filiação ou apoio a alguma organização terrorista, mas não nos moldes de como nós tivemos aqui há anos atrás, que era uma tragédia, e as organizações elas saíam na imprensa dizendo eu fiz, eu faço, eu vou mandar. Dessa vez, não. Então, ninguém sabe exatamente. Esse rapaz de Bnei Brak, primeiro se falou que ele veio numa motocicleta, como as primeiras notícias são, às vezes, muitas vezes erradas, né? Que ele veio de motocicleta, e, no final das contas, não, ele veio de carro, e um carro com licença israelense. Então, isso prova de que, embora ele seja palestino, ele recebeu ajuda de algum árabe israelense, que pelo menos cedeu o carro, entendeu? E, logicamente, chegaram a ele pelo número da licença, você sabe quem é o proprietário. Mas, no geral, esse problema e dizem que ele estava trabalhando em Israel, quer dizer, ele é um permanente ilegal. Existem milhares de palestinos que entram ilegalmente em Israel diariamente através de aberturas na cerca de segurança. Que foi que apareceu na televisão ontem aqui, mostrando. Existe em determinadas regiões, onde são muito próximas às cidades ou os Yishuvim palestinos das cidades Yishuvim israelenses. Agora, qual é a explicação? Isso não é de hoje, porque esse rapaz, esse terrorista, passou por lá. Anos que essas cercas estão abertas em determinados trechos. E por que Israel não fecha? Não é? Por quê? Se devia estar fechado, por que não fecha? Por quê? Porque existe uma concepção que, principalmente, é dos militares. Os militares, exatamente, é que dizem que, se a situação econômica dos palestinos melhorar, se eles puderem trabalhar e ganhar bem e sustentar as famílias, e eles verem o futuro como uma coisa possível, que eles jovens, estudar, ou que os filhos dele possam estudar, que ele tenha uma habitação melhor, alimentação melhor, que as cidades palestinas possam ter melhores recursos de escola, de saúde, de esgoto, de luz, tudo, etc., né? eles vão ter menos razões para cometer atos terroristas. Isso faz sentido. Essa concepção é que levou aos governos, mesmo os governos, porque não é de agora, desses 8 meses de governo da atual coalizão, que esses rompimentos na cerca existem. Anos, muitos anos. E os governos anteriores também não fecharam, que aceitaram isso. E eles mostram filmes o tempo todo, esses anos todos, de manhã e de noite, eles passando livremente, de manhã cedo e depois a volta. Esses que moram muito longe, como por exemplo, os que vêm de Gaza, mas eles entram legalmente. Inclusive, eles dormem no local de trabalho, que, em geral, é mais em construção. Então, em construção, eles fecham assim, um andar que não esteja ainda trabalhando lá, tapam com ripas,
de madeira e tem lá colchões, e eles dormem lá. Ou eles trabalham em restaurantes, em lugares onde o freguês não vê. Ele está na cozinha lavando louça. Ruth, Entendeu? eu não De entendi uma modo coisa, uma pergunta. Existe um muro, né? Aquele muro que foi feito, que separa, né? sim, mas ali em Gaza, Em Gaza. Esse lugar, esse só em lugar, Gaza. esse Não, por ali eles não passam. ali eles não passam. Essa cerca que não é muro fica Não, não é muro, é uma cerca. exatamente aonde? É na Judéia e na Samária, Entendi. nos lugares onde não tem grandes problemas, não tem Ah, um tá. tipo de organização como o Hamas, está entendendo? Entendi. Então, é ali, mas não tem nada a ver com aquele muro que está lá, nem mosca não passa. Pois é, por isso que eu sei que não é o mesmo lugar, porque um é muro e E esse é você vê o cerca. silêncio que está esse tempo todo, É, quantas semanas que eu não falo de nada, de nenhuma manifestação em Gaza, é. não é? Então, Se bem que eles agora, festejando esses atentado. três atentados, lá o chefe deles declarou que Israel não tente fazer, como se diz, atacar os muçulmanos agora no mês de Ramadã, quando eles vierem rezar, não é, na mesquita de El-Aqsa, que aí Israel pode contar os seus dias, que eles estão prontos, imagina, Aham, imagina, hein? entendeu? Eles têm que De modo aproveitar, que né? Aproveitar é, que já está e instalado, né? acontece, voltando à mesma concepção. Ah, Esse governo, já desde o início, que principalmente o Benny Gantz, que é o ministro da Segurança, ele antes foi o chefe do Estado-Maior, e durante mais de 30 anos ele ocupou todos os postos no Exército, e ele era combatente. Quer dizer, uhum, não pode falar que é um homem que não conhece a região, que não sabe o que é guerra, que não sabe o que é arma, que não sabe o que é lutar. Ele sabe muito bem. E justo esse, não só ele e a grande parte dos militares que têm patentes altas e que já estão, hoje em dia, em aposentados. afastados já do serviço militar, estão aposentados. É um grupo de gente, são mais são algumas dezenas de generais, gente mesmo de alta, porque sempre diz que a única forma de nós conseguirmos melhorar o relacionamento com os palestinos é, em primeiro lugar, dar a eles condições melhores de vida. Que eles possam trabalhar lá. Não tem trabalho em Gaza, porque digamos, os investidores estrangeiros que em outros países do mundo, em outros lugares, eles vêm e investem. Por exemplo, no Egito, há mais de 100 anos atrás, que o Egito queria fazer o canal de Suez, mas não tinha dinheiro. Vem a França, empata, investe, recebe aquilo de volta 1000 vezes e fizeram represas, tá entendendo? Usinas elétricas, tudo que dá dinheiro, eles investem num país que não é desenvolvido, mas eles recebem depois de volta esse dinheiro com muitos juros. Mas ninguém, hoje em dia, quer investir em Gaza por causa da violência. Claro. Está entendendo? Então, Israel, esses militares todos dizem que se criasse, se, por exemplo, a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, ele tivesse, que ele hoje em dia também já é um homem doente, velho, com mais de 80 anos, ele já não tem mais força, se fosse agora uma liderança mais jovem e com uma visão como a que tem
esses países que assinaram agora esse acordo de Abraão, esses certo. países árabes, sunitas e que eles são moderados, o que ele teria a perder? Ia construir, ia ter fábricas, ia ter escolas, ia ter hospitais, o Abu Mazen precisou agora de serviços médicos, viajou para a Alemanha. Ele não quer vir a Israel, ele poderia vir, ele seria, gente da família dele é atendida aqui em Israel, nos melhores hospitais, mas ele, pessoalmente, não vai vir, porque vão matá-lo, né? Imagina aqueles lá, o Hamas vai matá-lo depois. Foi para a Alemanha para receber tratamento médico. Tudo isso podia ter lá. Lá, por exemplo, tem mar, não é? Em Gaza, é uma faixa a beira-mar. Podia desenvolver turismo, fazer hotéis lindos, entendeu? Como fez em Abu Dhabi, aquelas ilhas artificiais, inclusive, um do Likud, que foi ministro da Fazenda, o Israel Katz, há anos atrás, ele sugeriu isso a Gaza. Vamos fazer, vocês podem ter aeroporto ao longo da faixa marítima, fazer uma ilha que vai ser o aeroporto ligado à terra, e praias, e hotéis, não sei. Eles podiam viver bem, como na Riviera, clima bom, está entendendo? Mas não. Essa ideologia de que Israel não tem o direito de existir, que destrói a vida deles e a nossa, né? Eles escolhem a vida deles. Eu também tenho certeza que a maioria da população não escolhe, né? Quer dizer, escolhem não, por eles. Eu falei que eles destroem a vida deles e de muitas famílias aqui em destroem, Israel. exatamente. Por conta de Quer dizer, essa política de violência, não traz nada em benefício deles. Não. E é por isso que essa cerca, até hoje, está aberta, porque eles passam, e o que se diz é o seguinte, todos esses que trabalham dizem que tem perto de 800 só no centro de Israel, Tel Aviv, Ramat Gan, em Bnei Brak, tem muita construção, que tem pelo menos 800 palestinos trabalhando, que vêm diariamente, atravessam essa cerca em 3 pontos diferentes. Pergunto eu, se existe a possibilidade, se existe o interesse que eles venham trabalhar aqui nesse país, por que não fazer uma coisa legal, né? Por que não? Mas tem muitos, tem milhares, tem perto de 10.000. E por que esses são ilegais? Palestinos que entram direto. Mas tem, minha querida, então, eles entram legalmente. Precisa esses entrarem de forma ilegal numa cerca cortada? Por que não? Mas tem passagens legais, onde eles entram com os documentos e saem. E agora, eu comecei a falar e depois me desvirtuei. O Gantz é um que está trabalhando, porque ele queria, como um presente, digamos, para o povo palestino, para esse mês de Ramadã, dar um presente e aumentar de 12.000 que tem atualmente de trabalhadores palestinos que entram legalmente em Israel para 20.000. Nossa. E eles fizeram a conta, não me lembro agora os números, o que isso representa de dinheiro para eles. Entendeu? Que todos eles têm famílias, têm filhos, eles querem trabalhar e ganhar. E agora, ontem, teve uma reunião do governo, porque grande parte dos ministros, por causa desses 3 atentados, disseram que queriam cancelar essa vantagem que os Azat iam receber, e não ir
o, o Gantz está teimando que não deve abrir mão disso, deve deixar eles entrarem, deve deixar aumentar o número de palestinos que entram diariamente, que quanto mais palestinos entrarem legalmente, trabalharem e ganharem os salários que eles ganham aqui, e não os salários que pagam lá, que eles não vão ter nenhum empenho em se tornar terrorista, porque ele é morto, a família perde a casa, eles destroem a casa. Hoje em dia está se falando de expulsão. Hoje em dia, por exemplo, hoje o Shabak e o Exército e a Polícia de Fronteira fizeram uma limpeza lá em Jenin, não sei o quê, prenderam mais de 30, Nossa. que ainda não fizeram nada, mas já estão com a carteirinha, né, digamos assim, de filiação em alguma dessas organizações. Prenderam todos eles. Agora, o problema é que, como aqui é um país democrático, você pode prender por alguns dias e depois ele tem que vir a juiz. Enquanto isso, a polícia tem que apresentar provas de que ele é culpado de alguma coisa. Então, o que estão procurando fazer? Fazer uma lei que já existiu há anos atrás, quando a situação aqui de terrorismo estava muito feia, que permitia fazer um tipo de prisão administrativa. Uhum. Quer dizer, o camarada ainda não fez nada, mas ele é um terrorista em potencial. Então, a lei permite que ele fique preso em condições especiais para você tentar conseguir provas que leva tempo, que você não consegue, porque o juiz permite esse tipo de prisão, que é suspeita de filiação, mas ele não fez nada ainda. Eles dão 3 dias, 5 dias de prisão, e em 3, 5 dias a polícia não consegue obter provas. Aí eles são soltos. Entendeu? Entendi. Entendi, Ruth. Eu só não entendi. Eu acho assim, eu concordo que devam continuar trabalhando legalmente, mas eu penso que essas pessoas que vêm para cá trabalhar são pessoas do bem, como a maioria. E esses que não são do bem, esses que mesmo vindo trabalhar, eles não vão vir trabalhar. Não, esses terroristas não querem trabalhar. Eles querem fazer o terror. O trabalho deles é o terror. Então eu acho que são dois tipos de Não, pessoas que a gente está falando, né? muitas vezes eles trabalham e ficam esperando uma oportunidade. Está entendendo? Que ele precisa ter arma, precisa ter, Bom, precisa mas ter aí um conchavo, precisa ter uma... ele começou a É, trabalhar com sim, pois é. com esse pensamento. Eu tô Mas falando assim, tem a maioria desses que ele está querendo dar oportunidade não são terroristas, são Mas pessoas é que que estão é trabalhando. necessário que também haja, na parte da liderança deles, uma mudança. Claro. Enquanto a liderança deles continuar dizendo que Israel é inimigo, que o inimigo sionista, que o Satã, eles chamam a gente de diabo, é Satã, entendeu? De É modo difícil, que, enquanto é uma eles situação bem continuarem... complicada. Não, e o problema, hoje em dia, você entra nessas redes sociais, é uma tragédia. E você não pode impedir o acesso, ou você não pode permitir. Eu não sei, eles têm tentado também, através de leis, fazer um tipo de censura. Existem em países que determinadas matérias são censuradas para Sim. não passarem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, Uhum. etc. Recentemente, até nos Estados Unidos, parece, fizeram isso. Aqui em Israel ainda não conseguiram, mas seria uma coisa vantajosa, porque muita gente se impressiona com isso, e é o que se diz aqui. Eles acham que o camarada vira herói e quer imitar.
Mas são pessoas perturbadas, né? Pessoas sei lá, pessoas que não. Nem sei, não sei nem o que dizer sobre essas pessoas. Enfim, é um problema que se repete, né? E se repete, se repete, e se Repete. repete. A gente caminhou muito por um lado, né? Que foi esse acordo de Abraão, que foi um avanço Sim, e você vê, maravilhoso. ontem, pela primeira vez, um presidente de Israel em exercício foi convidado pelo rei Abdala da Jordânia e foi recebido lá no palácio do rei. Ontem o Herzog esteve lá, Uhum. tá movimentado. É. Um dia antes, o Gantz também esteve com ele, o rei esteve aqui em Ramallah para se encontrar com o Abu Mazen, com o Mahmoud Abbas, para tentar influenciá-lo a não me incitar e não deixar que prossiga lá em Gaza esse tipo de incitação agora para o mês de Ramadã. E olha que os dois ataques primeiros que foram perpetrados por árabes israelenses, ninguém falou nada com Abu Mazen, mas esse último, que foi por um palestino, então Israel exigiu que ele condenasse publicamente o ato. Ele falou assim uma coisa muito sem sal, sem pimenta, aí ele recebeu um telefonema do Biden, dos Estados Unidos, dizendo para ele falar uma coisa melhor. Falar uma coisa melhor é ótimo. E aí, o que ele falou? E ele falou que condena de Ah, uma tá. forma radical toda e qualquer violência, todo ato de terror entre os dois povos, que nós temos que caminhar para a paz, etc, etc. Quer dizer, E o Biden deu uma lá puxada de quiseram orelha nele. matá-lo. Que coisa. Os palestinos lá de Ramallah, o pessoal em volta dele, que está doido por uma guerrinha, eles queriam matar Coitado dele, o né? Ele tá Mahmoud entre, Abbas. ele tá mal, né, na fita, porque ele não Ele pode, está mal. ele não agrada nem a um nem a outro, né? E É, acaba não convencendo ninguém mas, também, né? mas todos eles, os prefeitos, lá que eu já tinha falado, né, o Melfahem, as pessoas, inclusive esse deputado Abbas, que é do RAM, desse Aham. partido que apoia a coalizão atual, ele também falou publicamente que condena radicalmente qualquer ataque terrorista. É, O problema é que são uns poucos que fazem muito. E você vê como são as coisas aqui. O quinto morto, né, lá em, lá em Bnei Brak, foi um policial. que não era judeu, Ele é católico, né? Eu vi isso. árabe, católico, vive aqui, nascido aqui, família aqui, e é policial, a polícia de Israel, e já ganhou várias medalhas. Tadinho. Aliás, Ruth, me parece que não só ele não era judeu, mas foram, Não, tinha dois mortos que eram ucranianos, é, que, também não judeus. é, quer dizer, todo mundo sai perdendo, né? Infelizmente, Sim, eles estavam lá na rua, à toa. coitados. Eles Realmente. trabalham aqui e são ucranianos e morreram. Ai, que tristeza. Bom, e em relação à situação do governo
perante a população, porque muitos comentários de que esse governo não está fazendo nada para impedir, etc. É aquela história que a gente já sabe. Está sendo. é, Se aproveitaram muito da situação, porque, embora o Bennett, o Bennett ele está com corona, Ah, é? mas embora. Já há alguns dias, quer dizer, ele agora já está melhor, ele ontem já compareceu pessoalmente à reunião do Gabinete de Segurança, mas antes ele estava, era contagiável, ele não estava falando só por Zoom. Hum. Eu também achei que na mesma noite, lá de Bnei Brak, não custava nada. Ele veio à delegacia de polícia de Bnei Brak, o Bennett, Uhum. mas ele ainda estava doente, de modo que ele não podia falar a público, não podia esteve lá, e o chefe da polícia, que também estava com corona, também veio. Os dois vieram. É. Agora, eu acho que não custava nada, lá mesmo onde ele estava, que eles fizessem uma apresentação em Zoom É. e falassem naquela hora, quando está quente, quando o sangue das pessoas está quente, as pessoas estão revoltadas. É. Podia muito bem. E se ele não estava em condições de falar, tem o ministro da Defesa. Segurança Interna, É. tem o ministro da Defesa, tem o substituto dele, que é o Yair Lapid. É. Alguém podia falar, mas não. Só foram falar ontem. No dia, puseram só em Twitter e a televisão apresentou, mostrou o recado. Agora, só ontem que ele falou pessoalmente. Eu também acho que não é assim. É. Tem que dar um. Isso não é uma razão para demitir o governo, Claro. para achar que o governo tem que cair. Não é uma razão, porque não é isso que vai mudar a situação, mas pelo menos para o bem-estar do povo, para o povo se sentir melhor. Tranquilo. Olha, eu tenho o Mais tranquilo. primeiro-ministro, ele tá vindo aqui a público falar, nos dar ânimo e esperança e dizer que Israel, realmente, nós já tivemos aqui coisas horrorosas É. alguns anos atrás, entendeu? Todas as vezes a gente consegue se levantar e Seguir. seguir em frente. E isso, em relação ao que nós já tivemos no passado, não é a pior coisa do mundo. É horrível por cada pessoa que morre, não resta a menor dúvida. Principalmente quando se trata assim de uma cidade, um bairro, que não tem nada a ver com isso, né? Mas não custa, são às vezes pequenos atos que conseguem mudar muito o ambiente. Quer É. dizer, se estava uma noite de muita tensão, de muito medo, Preocupação, as medo. pessoas ficam apavoradas. E o que vai ser amanhã? Eu mando meu filho para a escola, eu não mando meu filho para a escola, eu vou andar na rua sozinha a pé, entendeu? O medo. Ruth, Não custa nada aqui. e falar nisso, eu nem sei se é apropriado ou não eu falar, mas eu achei engraçado. Quer dizer, não é engraçado, tem nada de engraçado. Agora mais uma vez pelas redes sociais uma orientação, não sei se isso é fake, se não para as pessoas se comportarem na rua. Ou seja, como geralmente todas as vítimas são atacadas por trás, né, são esfaqueadas por trás, então diz para a pessoa não ficar com as costas livres, não sempre, se possível, encostar numa parede ou encostar em algum lugar, se estiver parado na rua,
não ficar olhando no celular, não ficar distraído, que parece que fizeram uma pesquisa e pessoas que ficam no celular se distraem. Então, agora começou uma série Mas de. quem é que está dando essa Eu não orientação? me É lembro. o Eu sei que Picô eu. da Hora? Não sei. Eu sei que eu. A gente não sabe, né? A gente não Não, sabe. Aí não, já começa a espalhar o terror, isso né? são os especialistas de autoridade própria. É. Eles não têm autoridade Mas hoje em dia é nenhuma muito para fácil, fazer né, isso. Ruth? Hoje em dia é muito Não. fácil as pessoas pegarem a qualquer rede social e sair escrevendo o que querem, o que pensam. Pode escrever o que ele quiser. Enquanto não tiver uma assinatura de uma autoridade que é responsável pela segurança da população, você não tem que dar nenhuma importância a isso. Não, não estou dando, eu só estou comentando, porque isso me remete muito. A gente acaba querendo fazer comparações e acaba sempre a mesma história, né? Poxa, eu vim para Israel, não foi para ficar olhando para trás, ficar Não, preocupada. E tá escrito ali, fique olhando para trás. absolutamente não. É, Absolutamente um não. Ninguém vai comentário. fazer isso. Não. Pois é. Bom, vamos pular, porque realmente a gente já falou muito, já deu muita corda para esse assunto. É. O que a gente tem aí de notícias sem ser sobre. Sobre, falei já do presidente, a corona, agora o novo primo do primo, está baixando. Oba! Começou a baixar de novo. Também o coeficiente de estava um ponto, já estava 1,4 e 42, não sei o quê, não, já está 1,1, Ótimo. 1,1, baixou bastante. O número de pessoas graves que estava internadas acima de 300 já está na casa dos 200. O número de novos diagnosticados ontem, de hoje, ainda não tem, porque só dá à noite, né? É do dia inteiro. Foi 12 mil, quer dizer, já baixou também. É. De modo que já não está mais aquela. Que bom, né? Isso é É, uma boa notícia. tá baixando e não estão fazendo limitação de viagens para o exterior. O aeroporto está superlotado, tanto de gente saindo quanto de gente Chegando. chegando. O aeroporto é Ben Gurion, de modo que não tá todas as firmas grandes de turismo estão fazendo anúncio, milhões de até cruzeiros que estava proibido, né, porque Aham. teve logo no início, É. foi um problema tremendo que mais de 1.000 pessoas dentro de um navio, todo mundo pegando doença através do ar refrigerado, É. que todos os quartos eram ventilados. Agora já tem cruzeiros, agora para peça, para saindo para todo lugar, está tudo anunciado. Está muito. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre isso. Eu tenho visto os preços, né? Por que tão caro, Ruth? Porque Israel tem uma economia estável, né? E por que é Preço de quê? de diária em hotéis? Por que os hotéis são tão caros Sim, aqui em Israel? Por sim. quê? O que justifica isso? É caro por várias razões. Por causa dos salários, os salários que são mais altos, Ah, está entendendo? E depois, agora, aumentou tudo, mas o governo ainda não aprovou. Mas é tudo isso em consequência dessa guerra com a Ucrânia, Ucrânia. que está gerando um problema mundial. Ontem mesmo mostrou, tem mais de 80 navios ao longo aqui da costa, esperando para atracar, para poder desembarcar a mercadoria. 80.
Nossa. É uma coisa horrorosa. Com Hum. relação à Ucrânia, parece que está continuando o ritmo de conversação entre a Rússia e a Ucrânia, que agora está sendo realizado em Istambul, na Turquia. E ontem, inclusive, o Erdogan esteve lá na hora do início das conversações para dar um estímulo e dizer que todo mundo está esperando pela paz e que eles não têm nenhuma razão para não conseguir chegar a um entendimento, porque agora o que está se falando é que a Ucrânia está aceitando, está tentando contornar isso, de aceitar essa sugestão de se tornar um país neutro, Uhum. sem armas e com a certeza de que ele não vai fazer parte de nenhuma aliança militar como a NATO, com nenhum país, e não com esses que já existem, que não vai permitir a presença de militares estrangeiros sediados no país, como existe na Europa, que não vai permitir e que não vai ter arma. Mas, em compensação, a Ucrânia quer receber garantias de determinados países que, no caso da Ucrânia ser atacada, esses países que aceitaram dar essa garantia de defesa vão ter que atuar. E ele sugeriu vários países, ele pediu, por exemplo, que o Conselho de Segurança da ONU fosse o primeiro a dar essas garantias. O único problema é que o Conselho de Segurança tem 5 países, um é a Rússia própria e outro é a China, que, logicamente, não vão dar nenhuma segurança. Claro. Mas eles estão pedindo, por exemplo, que Israel dê garantias de defesa também, que Israel esteja na lista dos países, né? Então, parece que, se eles chegarem a um acordo nesses moldes, então pode ser que as coisas melhorem. O que foi publicado também é que a Rússia declarou que, por enquanto, congelou o ataque a Kiev. As tropas estão em volta, mas não estão atacando, que eles vão atacar na parte oriental da Ucrânia, ou na parte sul, que eles querem, que o plano seria desligar a Ucrânia completamente do mar, do acesso ao mar. Mas tudo isso por enquanto, falatório. Enquanto não assinarem, você não sabe de nada, mas pelo menos é uma esperança de que alguma coisa esteja caminhando. E eles estão se reunindo em Istambul. E, inclusive, aquele multimilionário judeu russo estava não na mesa de onde estão os delegados, mas ele está sentado em volta, quem faz parte, digamos, da comissão, que dá assessoria, ou alguma coisa assim. E que ele estava presente, inclusive aparece a fotografia dele lá. É o Abramovich. Abramovich, o Abramovich. Então, ele está presente. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Tomara que sim, tomara que sim. Se bem que agora é engraçado, né? As notícias, elas
Elas deixam de existir do momento que aparece uma outra coisa. Bom, sempre foi assim, né? Sim, exato, Esse que não se falava em outra se coisa. falava em outra coisa, agora se fala só disso, agora daqui a pouco se vai se falar de peça, depois cada hora vai. Exato, E assim é isso, vai. Assim é a vida, né, isso, Ruth? isso é informação, É, é aquilo que está quente, é o que está é o que aqui. está quente. É, É empada isso. quentinha, É isso aí. empada quente. É. Ok, minha Tá querida. bom, Então então tá. já estamos nos despedindo da semana, né? Hoje é quinta-feira. É, Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E que Que tenha tenhamos sempre realmente melhores Shalom. notícias na próxima Pois semana. é, que possamos realmente só trazer Bsorot Tovot, Isso aí. boas notícias. Isso aí. Ok. Beijo, Então Ruth. tá. Beijo, Obrigada. querida. Tchau. Tchau.